Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida e consagre o seu dia na presença do Senhor. Coloque o seu dia na presença do nosso Deus em nome de Jesus, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas, está nos abençoando, não é verdade? Diante de cada situação, nós vamos ver a graça e a misericórdia de Deus agindo em nosso favor. Olha só, irmãos, nós gostamos sempre de Deus estar nos cuidando, Deus está nos guardando, e realmente vamos viver um milagre de Deus. Nossa, a bênção está bem perto, o milagre está chegando, vai lá que Deus é fiel. Irmão, nós gostamos dessas palavras e são palavras verdadeiras e Deus é fiel para nos honrar e nos abençoar. E eu gostaria de trazer para nós uma palavra aqui que está lá em Gênesis 39, versículo 7 até o 9. Logo depois, 1 Samuel 2,30, que é o texto base. Depois, Romanos 8, 13, 14, né? E Gálatas 5,16. Então, eu vou começar aqui pelo texto base, depois a gente lê ele de novo, tá bom? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Irmão do céu, Deus falou isso, Deus falou isso. Deus falou isso, meu irmão. O que eu preciso entender? Que diante de cada situação, Deus vai falar. Deus vai se manifestar. O que ele está falando? Eu vou ficar na parte B aqui do versículo, que diz assim: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Irmãos, você está entendendo aqui o que Deus está falando? Os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Presta bem atenção. Às vezes, diante de cada situação, nós estamos vivendo a honra de Deus, estamos vivendo o cuidado de Deus, e nós precisamos entender que nós vamos viver a honra de Deus. Eu honro os que me honram. Deus quer nos honrar diante de cada situação. Presta bem atenção. Quando Adão e Eva cometeram lá o pecado, transgrediram a lei do Senhor, a direção do Senhor, não come desse fruto. O que Deus fez? Deus deu um prêmio para eles? Não, Deus não deu um prêmio. Irmão, quem erra, quem peca, não tem prêmio. Não tem, acertou o prêmio. Deus vai nos perdoar. Nós precisamos entender que tem consequência das coisas que acontecem. Mas o que nós precisamos fazer? Buscar honrar a Deus diante de cada situação. Então, o que ele está falando? Longe de mim. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. O que eu preciso entender com isso? Vamos honrar a Deus, que Deus quer nos abençoar. Vamos honrar. Olha só, o que é honrar a Deus? Vamos lá. Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmão, presta bem atenção.
Olha o que é honrar a Deus. E você sabe, né, que depois daqui tem a continuação, né? Ela falou isso aqui o primeiro dia, e depois, né, no versículo 10, ela vai falando dia após dia, até que chega um dia que ele tem que sair correndo e depois, né, é caluniado e tudo mais. Irmão, presta bem atenção. O que está acontecendo com José? José era governante da casa ali, tipo mordomo. Ele era um governante ali, ele cuidava da casa do Potifar, cuidava do que ele tinha, né, das coisas que ele tinha, tudo estava na mão dele. Irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? O que é honrar a Deus? Não é quando nós estamos ali em público, nós falamos e acontecemos, e isso e aquilo. Não. Esse momento aqui não tinha o Jacó, pai de José, não tinha ninguém ali, nenhum outro crente poderia, né? Nenhum outro crente estava ali perto dele, nenhuma outra pessoa que conhecia Deus estava com ele, não tinha ninguém. Ninguém. Ninguém, não tinha ninguém ali. Mas ele estava honrando a Deus. O que nós precisamos entender? E qual foi a consequência disso? Ele ser governador do Egito. Né? Governador do Egito. E antes disso, qual a consequência que deu? Deu ruim para ele. Sabe por quê? Por que deu ruim? Porque o diabo luta contra a nossa vida. Deu ruim para ele por um período de tempo, mas depois ele viveu a honra extraordinária de Deus. O que eu preciso entender? Olha o que ele vai falar. Ele está ali, ele está trabalhando, o faraó, o Potifar colocou tudo na mão dele, entregou, ó, tá tudo na sua mão. Você só toma cuidado com a minha esposa. Ele falou desse jeito. Irmão, estava tudo na mão dele. Ele poderia seguir a vontade da carne da mulher ali, e claro que dentro dele tinha uma carne, mas o compromisso que nós temos com Deus é maior. O que nós precisamos entender em honrar a Deus? Não tinha ninguém vendo. Irmão, muitas vezes, o que nós precisamos entender? Não tem ninguém vendo. Ah, vou levar isso aqui para mim, né? Vou pegar isso aqui e pronto. Ah, isso aqui ninguém quer, ninguém importa, e aí a gente leva o que é dos outros. Irmão, presta bem atenção. Viva a honra, a graça e a misericórdia de Deus diante de cada situação, em nome de Jesus. O que ele falou? Ó, vamos ler aqui de novo e continuar aqui, ó. Longe de, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Irmão, presta bem atenção. Quando nós honramos a Deus, nós somos honrados. Presta bem atenção. Deus vai nos abençoar, vai cuidar da nossa vida, nos dar direção. Mas nós honrarmos a Deus, nós vamos viver uma bênção extraordinária diante de cada situação. O que nós precisamos entender diante de cada situação? Que Deus está nos vendo em todo momento. Se a gente estiver lá no fundo do mar, ele vai estar nos vendo. Se a gente estiver lá no céu, nas nuvens, lá no espaço, ele vai estar nos vendo. Deus está nos vendo em toda a situação. E nós precisamos honrar a aliança que Deus tem conosco, honrar aquilo que nós temos, que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos ler aqui Romanos 8,13, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, presta atenção. Porque se viver segundo a carne, morrereis. O que a nossa carne quer? Presta bem atenção. Muitas vezes tem lá uma pessoa e ela não pode se alimentar com trigo, com massa, né? Com trigo, com açúcar demais. Aí eu e você não podemos fazer isso, né? Vamos supor um exemplo, né? Nós estamos lá só no açúcar, só na massa. Vai fazer mal, por quê? Porque a nossa carne quer fazer isso. A nossa carne quer fazer, por quê? Porque gera um prazer ali na carne, não é? Você comer uma coisa ali, né? Se encher de massa, de um monte de coisa. Irmão, vai fazer mal se eu se estufar ali daquilo. E é por quê? Porque a nossa carne quer. Aí ele está falando assim, ó, se viver de segundo a carne. Aí não tem gente que muitas vezes
Está vivendo uma vida segundo a carne. Ó, eu vou, faço e aconteço, eu fico com quem eu quiser, eu ando com quem eu quiser, pronto, acabou. E isso, e pronto, acabou. Aí o que Deus vai falar? Ó, meu filho, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. O que eu preciso entender? Deus está nos vendo. Aí ele fala assim, ó, como é que eu vou vencer tudo isso? Se dentro de mim tem uma carne que quer toda hora, fazer o que é errado. Dentro de mim tem uma carne, dentro de você tem uma carne que quer fazer errado todo momento, quer agir de maneira insensata a todo momento. Agora, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Ó, porque se viverdes, segundo a carne morrereis. Mas se pelo Espírito maiúsculo, Espírito Santo de Deus, mortificar as obras do corpo, viverei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, nós somos filhos de Deus. Recebemos Jesus, ele nos deu o poder, o direito de ser filho. Não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do varão, mas segundo de Deus. Irmão, presta atenção, deixa o Espírito Santo te guiar diante de cada situação. Olha só, essa mulher aqui, ela ficava todo dia ali no ouvido do José, o José, vamos lá, vamos lá, deita lá comigo, tal, todo dia. Irmão, ele logo depois ele casou, ele teve esposa. Você acha que dentro dele não tinha vontade? Você acha que dentro de você não tem vontade? O que eu preciso entender? Tem, porque dentro de nós tem uma carne. Eu não posso brincar de ser, de andar com Deus. Eu não posso brincar de viver o mandamento de Deus. Não, nós vamos viver a direção, nós vamos matar a obra da carne, viver a honra de Deus. Como? Através do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiar diante de cada situação. Tem uma situação de perigo, tem uma situação de carne, Deus vai nos guardar. Ele não falou lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, versículo 12, que fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Com a tentação ele dará também a porta de escape. O que eu preciso entender? O livramento. Eu falo sempre porta de escape, mas está escrito livramento. Deus dá o livramento. O que eu preciso entender? Deus dá o livramento. Diante de cada situação, o Espírito Santo nos guia. Na vida de José, existia um processo maior, o que Deus tinha para formar na vida dele, mas o que rendeu isso aqui para ele não foi coisa boa, foi prisão. Ele ficou, acho que ficou um período de tempo lá na prisão, lá, acusado injustamente. E olha só, a comunhão que ele tinha com Deus era tão grande que o Potifar sabia disso e desconfiava lá da mulher, porque numa condição dessa era pena de morte, e ele foi só para masmorra, para prisão. Irmão, presta bem atenção, em nome de Jesus, Deus quer nos honrar, e nós vamos viver a honra de Deus. O que eu preciso fazer? Mortificar as obras da carne, mortificar aquilo que a minha carne está falando para fazer. Ó, como que eu vou conseguir fazer isso? Sendo guiado pelo Espírito, deixando o Espírito te guiar. Olha só, no Gálatas 5,16, fala assim, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, a vontade fora do comum, né? Porque a carne cobiça, luta, né, briga contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então presta bem atenção. Eu quero fazer uma coisa boa que vai agradar a Deus, mas a minha carne, o que está dentro de mim, o que está dentro de você, está pensando, está querendo fazer o que é errado, está querendo fazer o que não louva a Deus, está querendo fazer o que desagrada a Deus. Por quê? Porque tem uma carne. Agora, o que eu preciso entender? Tudo e todas as coisas têm a hora certa e o momento certo. Não foi Deus que nos criou? Não foi Ele que colocou as vontades e as sensações dentro de nós? Mas o que eu preciso fazer? Deixar o Espírito guiar a minha vida. Ó, ele fala assim, que a carne vai ficar toda hora brigando com o Espírito. Então, o que eu preciso fazer? Alimenta mais o seu espírito. Ele fala assim, ó, mas se sois guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, não está debaixo da lei. Não adianta eu
colocar lei. Você colocar lei. Você sabe que o pecado, o salário do pecado é a morte. O que ele falou? Porque se viver de segunda carne, morrereis. Então, se eu viver andando a segunda carne, vai morrer. Não tem pessoas que muitas vezes, ela por conta de uma alimentação, às vezes por conta de um vício, a pessoa tem lá um vício lá, né? O vício do cigarro. E a pessoa está fumando. Aí ela vai no médico e fala assim, ó, se você não parar de fumar, vai acontecer isso com você. Às vezes ela deixa a carne dominar e continua ali. Por quê? Porque não deixa o Espírito dominar, irmão. Deixa o Espírito te dominar. Deixa ele pegar você e te dominar em nome de Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo nos dominar. O que ele falou? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós recebemos Jesus, não recebemos? Então ele nos deu o direito de filho. E se nós somos filhos, o que ele vai fazer conosco? Nós somos filhos, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Deixar o Espírito Santo te guiar diante de cada situação, deixa ele te guiar. Às vezes tem situação que Deus não quer nem que eu vá lá, que eu nem chegue perto daquele lugar, mas eu estou ali deixando a carne. E muitas vezes a nossa carne pensa coisas. A gente falou desse sentido aqui, dessa condição de ordem, dessa ordem aqui, de relação aqui, que a mulher queria ter com José, mas tem várias coisas que a nossa carne vai querer fazer, e muitas vezes não é isso, mas vai nos trazer mal. Deixa o Espírito te guiar. O que a nossa carne muitas vezes quer fazer? Muitas vezes a gente quer levar, presta bem atenção, muitas vezes a nossa carne vai falar assim, ó, vamos levar o Jonas ali para Tarsis, não tem problema não vai dar problema. A nossa carne tem uma ideia, mas de repente Deus não quer que Jonas vá para Tarsis, quer que ele vá para Nínive. E lá no meio do caminho dá um problemão arretado, um problemão imenso, por quê? Porque Deus vai lá pegar ele lá no meio do mar. O que eu preciso entender? Irmão, honra a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós queremos te louvar pela tua presença, pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, fortalece, Espírito Santo de Deus, a nossa vida com a tua graça e a tua presença. Eu peço a ti, Senhor, quebra todo mal, toda obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada, Senhor. Muitas vezes, meu Deus, dentro de nós, muitas e muitas vezes, a nossa carne, Pai, quer fazer coisas contra a tua vontade. Senhor, fortalece o nosso espírito nessa hora. Espírito Santo, domina, governa a nossa vida com o teu poder e nos guia diante de cada situação. Nós recebemos o Senhor Jesus e nós somos filhos, Pai. E nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor guie a nossa vida diante de cada situação. Diante de cada situação, Deus, o Senhor é um Pai bondoso que tem nos abençoado, tem mudado a nossa história e nós escolhemos viver, Senhor, debaixo da tua direção e viver a honra do Senhor em nome de Jesus. Eu peço, fortalece a cada um que está comigo, enche da tua presença, enche da tua graça, em nome de Jesus. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus, e opera com teu poder e a tua graça. Opera com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, Deus te fortaleça diante de cada situação. E o Espírito Santo de Deus te guie diante de cada situação. Em nome de Jesus, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.